é possível fazermos o nosso trabalho de forma exemplar, de forma imparcial e de forma transparente. Não existirá maior gratificação do que esta. Eu gostei mesmo do fado, assim. Fado mudou minha vida. Se queres ir depressa, vai só. Mas se queres ir longe, vai junto com outros. Ao longo desse tempo de casa, nós tivemos variadíssimos momentos que nos marcaram consideravelmente aquilo que é a nossa permanência enquanto funcionário do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário. Um dos primeiros momentos foi quando nós estávamos na fase da implementação da primeira fase da Escola Itinerante de Mecanização Ligeira. Então, mas como maior destaque, uma viagem que nós efetuamos de Luanda para Lubango, eu e o colega Aguinaldo Ernesto, nós tínhamos a saída prevista para as 7 horas para o Lubango, porque tínhamos de fazer 2 aberturas, uma abertura no Lubango e outra no Namibe. Então, como havia um contratempo na entrega da mercadoria para os formandos, então conseguimos sair de Luanda por volta das 15 horas. E quando fomos de Luanda para Lubango, nós não poderíamos fazer paragem. Então, tivemos que andar durante toda a noite. Saímos de Luanda às 15 e chegamos no Lubango por volta das 3, 4 horas da manhã. E durante esse percurso fizemos uma viagem com muita chuva, mas infelizmente não podíamos parar porque nós tínhamos um encontro já agendado, uma abertura já agendada com o governo provincial e os nossos parceiros do INEFOP, o que obrigou-nos a fazer essa viagem um tanto quanto muito sacrificante, mas que no final do dia foi muito bom, foi gratificante. Um outro momento também de destaque que nós queríamos dar são os vários trabalhos que nós fomos tendo em sede da mecanização já da agricultura familiar. São momentos extremamente difíceis, que não quero imaginar o que é estar numa atividade já programada e não termos lá os equipamentos para fazer a entrega. E que muitas vezes éramos obrigados a ficar noites a telefonar, noite a falar com fornecedores, a acalmar aqui os colegas de que na verdade era possível fazer e a fazer. E, ao longo desses anos, os momentos, as evoluções e momentos que nós verificamos, primeiro, é o modo como a sociedade hoje vê o trabalho que o FADA faz. Isto marcou-nos consideravelmente. E o segundo momento, também é de capital importância, é a maneira como hoje são tratados os nossos mutuários. Houve um dia que fomos obrigados a fazer uma visita ao município do Mungo, à Fazenda Seramba. Fomos lá fazer uma visita e no final da atividade havia um encontro que tinha que ser de prática entre o FADA, a Fazenda Seramba e os produtores. E nossos espantos quando lá chegamos, aquele acolhimento sempre que as comunidades faziam FADA. Então houve uma música que foi criada lá no momento, em que na mesma depois foram citando os nossos nomes. Então aquilo foi uma grande alegria que eu senti e eu vi a esperança daquele povo naquilo que é o trabalho que o FADA fez para a comunidade, o trabalho que eles esperavam que o FADA fizesse para eles. Na verdade foi uma alegria fora do normal. E dali em diante, na verdade, mais entrega e mais dedicação nós começamos a dar aos nossos grandes agricultores. Que conquistas? São muitas, são milhares de conquistas. O que me trouxe mais orgulho foi o crescimento dentro da instituição, a possibilidade de poder mudar de várias áreas. Pude aprender muito, bastante. Criei muita resiliência, fiz muitas amizades, tive momentos muito felizes, mas o principal foi
a criação da minha família. Quando eu cheguei ao FADA, eu era uma bebê, considerava-me uma bebê, agora sou mãe de 3 filhotes. Ai, esta aqui não tem como. Acho que não sei se alguém podia me proporcionar esta oportunidade, que eu digo única e de vida. Tive a oportunidade de ir para a Rússia e, no entanto, pude ver pessoalmente, por amor à política, o presidente Putin. Isto é inesquecível. Estou no FADA desde 1 de fevereiro de 2021, ou seja, estou há poucos dias de fazer 5 anos de convivência no FADA, tanto e propriamente feito morada, né? Ou seja, estou aqui desde 2021, fevereiro, então praticamente 5 anos, 4 anos e alguma coisa. Um dos momentos mais marcantes que permanecem na minha memória foi ter participado da implementação do projeto denominado Escola Itinerante, em que nós tínhamos o compromisso de implementar num dia e um dia antes não tínhamos as condições criadas, que, no entanto, tivemos que viajar de noite. Portanto, aquilo ia ter que acontecer no Lubango, provavelmente na província da Huila, e nós saímos daqui do Luanda por volta das 15 horas, mais ou menos. Então, fomos todo o percurso, viajamos praticamente à noite, com os carros superlotados com equipamentos que tínhamos que entregar lá, e estava a chover, e mesmo assim nós fomos a cantar e a contar muitas histórias, e no final do dia queríamos garantir que as condições estivessem criadas para implementarmos com sucesso a primeira fase do projeto. Foi um momento marcante porque, mais do que tudo, ficou nas nossas memórias o compromisso do dever, não é? Nós tínhamos um compromisso e naquele momento esquecemos os riscos, esquecemos o período que íamos estar a viajar, porque queríamos, mais do que tudo, garantir o entregável. Queríamos, mais do que tudo, fomentar naqueles que mais precisam, provavelmente do emprego, provavelmente da assistência das máquinas que foram financiadas pelo FADA, e não só, na esperança de ver aqueles que um dia não tinham nunca uma formação profissional a terem isso realizado com a implementação daquele projeto. Portanto, é um dos momentos muito, posso considerar, altos e que ficará marcado para sempre na minha memória e daqueles que participaram da implementação deste projeto e desta aventura toda que foi a nossa estadia ou estada lá na província do Luanda. Quando cheguei, o FADA estava a organizar e nós tivemos a oportunidade de participar da organização interna muito ativamente, principalmente no que toca à estrutura orgânica ou à governança corporativa, o que permitiu, de alguma forma, nós termos mais condições para financiarmos com alguma qualidade e obedecendo aquilo que são as normas do regulador, nesse caso o Banco Nacional de Angola. Portanto, os créditos foram sendo concedidos ainda de forma manual e nós vimos isso tudo acontecer, ou seja, desde o início até agora, que mais ou menos já financiamos com mais qualidade e em maior quantidade. No entanto, o que posso dizer é que, tendo visto de onde nós estamos a vir, portanto, onde começamos de forma manual, com créditos mais demorados, e hoje podermos chegar aqui e já termos uma aplicação, uma ferramenta de gestão do crédito, ou seja, a sair do manual para o automático, para mim representa um grande ganho, uma grande mudança, e acho que é dos maiores ganhos que o FADA, enquanto instituição financeira, obteve até agora,
O meu primeiro contato com o fado foi uma experiência muito agradável, uma vez que estava diante de uma instituição nova, com objetivos claros, concisos e muito desafiadores, e uma experiência nova também no mercado angolano. O grande momento que me marcou foi quando estávamos a preparar o plano estratégico do FADA. Em termos de conquistas profissionais, posso dizer que o FADA, a nossa casa, a FADA, eu pude fazer carreira, me foram dadas várias oportunidades e aproveitar o momento para agradecer todo o Conselho de Administração que passou por cá, toda a gestão que passou por cá, terem reconhecido em mim valências e me ter dado a oportunidade de crescer, né, em termos de carreira. E hoje sou o que sou também por causa da oportunidade que essas pessoas que passaram por aqui me deram e poder contribuir para o crescimento dessa instituição. Em termos profissionais, posso dizer que eu encontrei aqui um equilíbrio emocional, porque hoje em dia é um trabalho onde nós passamos todo o nosso tempo. E o tempo que eu passo no FADA, eu posso dizer que é um tempo de qualidade. O FADA é uma instituição com uma equipe que proporciona esses momentos. É uma equipe família, nós temos todos o objetivo de trabalhar, não é, em equipa e juntos fazemos crescer a instituição. O início desse desafio no FADA marcou-me muito de forma positiva. Olhar para a dedicação dos colaboradores, a entrega, a disponibilidade. E o mais engraçado foi ouvir o slogan que era "Cair a disparar". Eu perguntei-me, uau! Então, fazer parte desta caminhada, fazer parte deste desafio, encarar o slogan, que é o "Cair a disparar", é muito marcante para mim. Em relação ao momento mais marcante ao trabalhar no FADA, eu descrevo que em outubro de 2024, quando realizamos a entrega de equipamentos no âmbito da mecanização ligeira na província do Cuando Cubango, exatamente no município do Cuxi, havia uma produtora individual, no caso, que recebeu um trator. E o momento marcou-me porque, ao posicionarmos a senhora ao lado da máquina para fazermos a entrega das chaves, ela teve, posso assim dizer, um pico de tensão por estar incrédula, por realizar o desejo ou o sonho de receber o trator. Acredito eu porque ela já estava a prever o impacto que a referida máquina teria no seu trabalho. Então aquilo deu para medir o impacto das nossas atividades ou do nosso trabalho na vida das pessoas. Nesse quesito, eu, sem sombra de dúvidas, a melhor experiência ou o melhor aprendizado consigo dizer que é o mergulhar nas várias realidades do nosso país, porque a cada província que nós vamos, nós encontramos diferentes grupos étnicos, cada um com seus hábitos, usos e costumes, conseguem nos fazer sair daquilo que é a nossa realidade e ver que há muita coisa diferente dentro do mesmo país. E respeitarmos e, acima de tudo, aceitarmos essas diferenças, saber conviver com elas é uma experiência e um aprendizado muito forte, muito grande. Entrei na FADA em 2009. Depois aí fiquei lá 7 anos. 7 anos depois fomos na Talatona. Na Talatona também, quando nós fomos lá, a empresa não andava a trabalhar bem. É chegar só a dormir. É chegar só a dormir. Porque quando nós se mudamos já da Talatona para aqui, a empresa começou a trabalhar devagar bem. Depois levantou já mesmo como FADA mesmo de verdade. As visitas de constatação ligadas ao processo
de financiamento de crédito têm sido momentos extraordinários, onde vamos acompanhando aquilo que é o desenvolver de cada passo do agricultor, desde a sua implementação, a evolução desses projetos e depois a sua concretização. Então, creio que esses têm sido os momentos mais impactantes. Conheci o FADA num momento crucial. No início, não tinha a visão daquilo que era a importância dessa instituição. Logo que abracei o desafio, tive contato com experiências que moldaram a minha forma de ver e acompanhar aquilo que é o sistema de financiamento a nível do país, seja para instituições financeiras bancárias ou não bancárias. E eu tive contato com pessoas e até zonas que eu não imaginava se algum dia estaria ao longo desse país. Estou na instituição desde 2023, justamente há 2 anos e 5 meses. Estou afeta ao Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração, exercendo a função de assistente do Conselho. Ao longo dos anos, o FADA sofreu mudanças significativas, com impacto na automatização dos processos, sobretudo porque deixamos de dar entrada dos processos de solicitação de crédito de forma manual e passamos a dar entrada a partir do sistema, do CIAF, que significa que doravante os nossos processos terão um nível maior de controle a nível da instituição. Essencialmente, trabalho em equipa, a união, né? Essencialmente a união, a força motriz que nos une, que é essencialmente darmos aqui, ou contribuímos naquilo que é a atividade e o fomento agrícola, desde a função, foi logo um desafio para mim, encarar a oportunidade de assumir a direção financeira do FADA, entre vários desafios que estavam dentro dessa responsabilidade, até aquilo que atualmente eu contribuo para o desenvolvimento da instituição. Bem, um dos momentos mais marcantes no FADA foi numa atividade relacionada à mecanização. Por sinal, foi a minha primeira deslocação em missão de serviço e foi na província de Benguela. O que marcou-me nesta atividade foi o facto de, depois de terminada a atividade, o fornecedor não dispunha dos meios para recolocar as motocultivadoras de volta ao caminhão para ser transportada até o local da formação. Para mim marcou-me ver os administradores e diretores todos imbuídos num espírito de equipa, dedicação para atingirmos o bem comum, que era fazer-se chegar as máquinas ao local aonde seria realizada a formação. Ao longo destes anos, o FADA teve muitas evoluções. Eu vou falar daquelas que mais me chamaram a atenção e marcaram. Vou me dirigir às alterações ou às melhorias que foram realizadas a nível dos processos de crédito. O FADA vem de modo bastante acelerado, verificando muitas mudanças, principalmente naquilo que é a qualidade dos seus processos. E eu vou citar aqui uma mudança que para mim é bastante significativa a nível do processo de análise de crédito. Nota-se que no passado nem sequer eram emitidos pareceres sobre os processos de crédito. E isso limitava significativamente a qualidade do crédito. Hoje o cenário é totalmente diferente. Além disso, o FADA hoje
está a passar por uma fase de digitalização dos seus processos. Está a ser também implementada a aplicação de crédito, o nosso workflow de crédito, que vai permitir então maior eficiência na análise dos processos, maior qualidade e de forma mais célere então darmos resposta àquilo que são as várias solicitações dos produtores que diariamente chegam até o FADA. O meu primeiro contacto foi marcado com espírito de missão e responsabilidade. Dizer que encontrei o FADA bastante desafiador, onde fui recebida por alguns colegas que já faziam parte desta família. Deixa-me aqui dizer que posso mencionar alguns deles que receberam-me com aquele espírito mesmo de equipa. A doutora Diolinda, doutor Dias, doutor Calado, doutora Clarice, o Falcão, a Brigitte, que depois vinha trabalhar diretamente com ela, o Mauro. São as pessoas que naquela altura receberam-me. Dizer que também entrei com o grupo do Dr. Aguinaldo, doutora Nilson, a doutora Sônia, a doutora Emma. Foi nessa fase e pude também encontrar aqui o espírito de equipa e os colegas dispostos a passarem-me aquela experiência do que era o FADA, porque eu vim de uma instituição que o core business era completamente diferente, que é uma empresa de transportadora, né, da população, e quase não entendia nada de agricultura, né? Tive que perceber a importância que é o FADA para o país, né? Foi de facto um grande desafio e muito impactante, né? Saber que nós teríamos a responsabilidade, ou temos a responsabilidade então do desenvolvimento da agricultura através do financiamento. Para responder a essa questão, eu vou contar uma pequena história e é, na verdade, tudo aquilo que aconteceu com a minha entrada no FADA. Quando fui convidado para, na verdade, participar naquilo que era a elaboração do projeto FADA, não é? Na então Comissão de Reestruturação do FADA, isto em 2016, fui então convidado para olhar para os aspectos tecnológicos, não é? Aquilo que eram os instrumentos que haviam de conduzir a sustentabilidade ou o apoio ao negócio do FADA. E eu, como estava a sair num setor de telecomunicações, a primeira questão que eu me fiz é FADA, agricultura, tecnologias. Ainda não tinha casado bem aquilo que eram, na verdade, os reais objetivos do FADA e quais as necessidades de apoio à tecnologia para a sua evolução. Após a entrada para a equipa, não é? A Comissão de Reestruturação, foi então que foi-me apresentado aquilo que era o modelo que estava-se a pensar de negócio do FADA, né? E que precisava ser amadurecido e precisava ser estruturado. Foi daí então que eu comecei a olhar a minha participação, a minha introdução no FADA como, na verdade, um fator agregador, que era trazer conceitos tecnológicos para apoiar o principal negócio do FADA. Então, digamos que desde então que nós começamos a desenhar o plano de negócios, a olharmos quais as tecnologias que poderiam ajudar a acelerar aquilo que era o processo do FADA.
olhar para aquilo que foi feito ontem e olhar aquilo que está a ser feito hoje, digamos que o Fada está a seguir um caminho positivo. Eu entro aqui no Fada em 2020, portanto, vindo do Ministério da Agricultura. Quando entro aqui no Fada, portanto, o momento que mais me marcou é a primeira experiência que eu tive. Logo que entro foi no momento do programa dos 500 tratores. Este programa que foi, portanto, chefiado pelo general Lúcio de Amaral. Este programa foi o meu teste, porque logo que entro, 3 dias depois, é uma viagem da entrega de tratores a 2 províncias e a um município. Começamos para o Icolo Ibenco, no Catete. Depois subimos para o Ambo e fomos para o Bié, onde fomos a entrega de tratores. Isto para mim foi um momento muito desafiante. Logo ao entrar no Fada, portanto, esta foi a minha primeira experiência, viajando com a administradora executiva do Fada, que é a doutora Cláudia, que por sinal também ela foi a minha colega no serviço veterinário do Ministério da Agricultura. Portanto, este foi um momento que me chamou muita atenção, logo ao entrar no Fada. Foi um momento que eu ganhei mais experiência, porque eu viajei, de certeza, eu saía de Luanda para o banco, no laboratório, levar as análises, porque aqui em Angola, o laboratório dos animais está no Lubanco, na Umbata. E eu levava o sangue daqui para o Lubanco para poder fazer a análise e trazer o resultado. E logo que entro para o Fada, e a primeira minha experiência, o primeiro teste é na caravana do general Lúcio, portanto, partindo do Icolo Ibenco, Catete. E no mesmo dia, partimos de Catete, fizemos a entrega de tratores de manhã, 14 horas partimos para o Ambo. Fez a entrega no Alto Ama, ali passamos a noite, no dia seguinte partimos para o Bié. No Bié, onde é que foi feita a entrega? Foi na fazenda Trumba, quem passa por Cunge, muitos conhecem aquela fazenda. Esta foi uma experiência inesquecível na minha vida. Momentos de satisfação. A experiência é boa no Fada. De longas caminhadas que eu faço, eu já conduzi aqui no Fada 20 horas sentado no volante, sentado a conduzir. Momento da experiência é quando eu vou com o Dr. Calado no Fertiliza Angola. Nós fizemos 43 dias para visitar 13 províncias. 13 províncias para a recolha do processo do Fertiliza Angola. Foi um momento de muita experiência mesmo. Passei todas as províncias, menos no norte. Imagine conduzir 43 dias sem nenhum erro. E você depois volta, só que quem foste está a dizer, sim senhor, és mesmo profissional. Eu também conduzo, mas és mesmo profissional. Eu fico satisfeito, fico mesmo feliz. Fico feliz. Eu ouvindo um produtor levantar numa sala onde tem tanta gente e erguer a bandeira do Fada, dizer o Fada. Quer dizer, você está no Luau. Quem conhece o Luau? O Luau está a 12 quilômetros da fronteira da RDC, do Congo Democrático. Mas um produtor está a levantar numa sala onde tem tantas entidades a dizer não. O Fada é uma instituição credível. É uma instituição séria. Ele disse, não estou a falar isso por emoção. Porque onde está a minha fazenda? E o Fada chegou naquela fazenda. Isto, caro jornalista,
naquele município, Mochico Leste, me trouxe um orgulho, uma força muito maior. Porque eu vi finalmente o fada está na boca do povo. O fada tem segurança. O fada não precisa por si só se justificar. A sua ação, o seu trabalho justifica-se por si. O meu primeiro contato com o fada foi em 2016, em dezembro. Foi uma fase que eu me deparei com o senso de responsabilidade logo no início, tendo em conta aquilo que eram os objetivos do fada na altura. E o que eu levo desta fase é a união. Trabalhamos muito, horas sem dormir, dias e noites no fada, em prol dos objetivos que nos foi endereçado na altura. Levo comigo daquela fase a união. Um deles, o nosso primeiro encontro de quadros, que foi em julho de 2025, foi uma atividade muito produtiva. Foi um orgulho para nós por ter sido a nossa primeira atividade. O segundo foi a nossa abertura da primeira agência na província do Ambo. Marcou-me muito porque ali conseguiríamos ver os frutos dos nossos esforços, a província satisfeita, o povo satisfeito, e isso para nós foi gratificante, sentir que aquilo que a gente andou a trabalhar, a se esforçar, a lutar, finalmente começava a dar frutos. O terceiro momento marcante, não menos importante, foi termos conseguido convencer o CAD a proporcionar-nos o bônus. Foi uma luta árdua, mas conseguimos o ano passado, o que significa que os nossos frutos, os nossos esforços, finalmente estava a ser reconhecido. E foi muito bom. Acho que todo mundo saiu feliz e satisfeito. Obrigada, CAD. Primeiro, deem o vosso máximo nas funções a que são dadas para a realização das vossas tarefas. Entreguem-se o máximo, entendam o grande papel que o fada tem no desenvolvimento do setor agrário, pois é com a vossa entrega e dedicação que seremos capazes de levar esse barco a bom porto. Para os novos colegas, eu digo que chegaram numa boa fase. Eu acho que chegaram na melhor fase da instituição. Nos anos anteriores nunca se trabalhou tanto como nós estamos a trabalhar agora. E isto traz-me uma oportunidade muito grande de aprendizagem. Okay? Aprendizagem, responsabilidade, dedicação. É um trabalho muito árduo. Eu sei que ir para as províncias, principalmente aqueles colegas que estão no acompanhamento, na DCR, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas meus colegas em todas as áreas, da área financeira, a área de acompanhamento, a área jurídica, hoje somos poucos. Eu acredito que a instituição vai crescer muito. Não vamos nos basear na motivação, não. Eu acho que nós temos que nos basear no respeito, empatia, uns para os outros, responsabilidade, acima de tudo, ir atrás das metas que são nossas, que são de toda Angola. Sério. Para os colegas novos, ou os antigos ainda, eu digo que muita força, desejo muita força, que temos ainda muitos mais 40 anos por comemorar ou por percorrer, que esta é apenas a primeira fase, sem esquecer que destes 40 anos, efetivamente só 5 anos é que nós estamos propriamente a trabalhar naquilo que é o motivo pelo qual fomos criados, e é de louvar. Temos que garantir, sim, que temos que dar mérito a isso, mas dizer que temos muito ainda para percorrer. O meu conselho é que não adiram, nem propriamente se deixem influenciar por aquilo que não é positivo,
procurem acolher somente aquilo que é positivo, juntar-se àqueles que são positivos em termos de transmissão de valores, princípios, e aproveitar o positivo também destes. E mais do que tudo, sigam ou evoluam profissionalmente sem estarem presos ou como muletas de pessoas. Os processos existem, os processos estão documentados, olhem para os processos, ouçam as pessoas, sim, é verdade, mas mais do que ouvirem, garantam que estejam a agir de acordo com os processos. Processos, processos, processos. Hoje a gestão é feita por processos e o caminho deve ser por aí. Até mesmo o automatismo tem lá dentro os processos. Portanto, se olharem para os processos versus o que forem ouvir as pessoas, aí temos certamente garantia de sucesso. Então, muita força, bem-aja ao Fada, por mais 40, mais 100, mais 200 anos, e que daqui a 10 anos ou 5 anos possamos fazer uma entrevista como estas e poder registrar o que é que evoluiu daqui para 5 ou 10 anos com todos os ganhos possíveis que fomos obter. Obrigado. Para a nova geração, creio que vai beber muito de quadros sêniores do Fada que têm com a sua experiência partilhado muito do seu conhecimento. Com certeza encontrarão uma instituição mais robusta por aquilo que é feito pelo vértice estratégico da própria instituição. Encontrarão equipas devidamente orientadas e organizadas, vão poder contribuir para aquilo que é a segurança alimentar, que é um dos nossos objetivos, e vão poder também contribuir para aquilo que vai ser o retorno financeiro que essas famílias, produtores individuais, cooperativas, associações e até micro, pequenas e médias empresas têm feito para poder então impulsionar o setor produtivo, concretamente a agricultura. A mensagem que eu deixo é que eles continuem a ser profissional no que fazem, terem ética no trabalho, serem pontuais, terem experiência, né, com os nossos mais velhos daqui do Fada, porque eles são uma biblioteca, porque são eles que nos inspiram, são eles que nos dão conforto. Então nós temos que beber muito da água dos mais velhos, porque eles são a nossa inspiração. Bem, aos novos colaboradores deixo uma mensagem de orgulho e responsabilidade. O Fada é uma instituição com história, missão e futuro. Trabalhem com dedicação, ética e espírito de serviço, conscientes que cada ação contribui para o desenvolvimento do setor agrário e o bem-estar de milhares de famílias angolanas, que continuem a honrar este legado e a construir um Fada cada vez mais forte e próximo à agricultura. Nós estamos diante do Conselho de Administração jovem, com bastante energia. E eu agradeço de coração este conselho, principalmente na pessoa da doutora Felisbela Francisco. Eu, a idade que tenho, olho sempre para ela, eu às vezes digo, Jesus, dê força a este jovem. Porque eu já passei em várias empresas, mas um jovem, com todo o respeito, como a doutora Felisbela, a nossa PCA, a vontade que ela tem de servir este país, não lhe importa a hora, não lhe importa o tempo, eu às vezes sozinho me pergunto, meu Deus, esta força deste jovem, como é que ela consegue? Como é que ela consegue gerir a parte familiar? Como é que ela consegue gerir? Então, os jovens, a partir de diretores e a partir dos consultores, chefe de departamento técnico, é preciso unirem força à volta deste grande líder. É questão de hábito de chamar de chefe, é questão de hábito, é questão de linguagem. Mas é alguém que podemos mesmo atribuí-la categoria de líder. O que ela faz é liderança. Para nós que conhecemos um pouco da parte cristã, o que ela faz é parte de liderança. Esta é a mensagem que eu deixo para os jovens, unir-se à parte do Conselho de Administração. Porque o que conta aqui é números, os números é que contam. Alguém poderia dizer, não, mas se calhar ele falou isso. Não, estamos a falar daquilo que nós próprios, tanto eu como os outros, estamos a ver. O Fada ontem e o Fada hoje.